Sabe aquela história que parece impossível? Pega uma ilha minúscula, sem nenhum recurso natural e transforma ela numa das nações mais ricas do mundo em só 50 anos. Pois é, essa é a história inacreditável de Singapura. Bom, pra gente entender isso, vamos voltar no tempo. Imagina a cena, 1965. Lee Kuan Yew, que era o líder de Singapura, aparece na TV. Ele vai anunciar a independência do país. Só que ele não está comemorando, pelo contrário, ele está chorando. Chorando porque ele tinha certeza que a nova nação estava condenada ao fracasso. Pensa só, ele passou anos lutando para se unir com a Malásia e agora, de repente, Singapura estava sendo expulsa. E aí fica a pergunta, né? Como é que um lugar, uma ilha, que parecia totalmente condenada, sem recurso nenhum, se torna um dos países mais bem-sucedidos do mundo? Para a gente desvendar essa virada de chave, a gente precisa olhar um pouquinho para trás. Então, vamos lá. Para sacar a dimensão da crise de 65, a gente precisa dar um passo atrás e entender como é que Singapura foi parar naquela situação tão desesperadora. A história moderna de Singapura começa lá em 1819, quando os britânicos chegam e montam um porto comercial super estratégico. A localização era perfeita, sabe? Tipo um pedágio na rota marítima mais movimentada do mundo. A cidade cresceu muito sob o domínio britânico, mas aí veio a Segunda Guerra e o mito da invencibilidade britânica foi para o espaço. Em 1942, os japoneses tomaram a ilha em menos de uma semana. Foi um desastre tão grande que o próprio Winston Churchill chamou de o pior da história militar britânica. Depois da guerra, a ideia parecia lógica, se unir à Malásia. Singapura teria acesso a recursos, a um mercado maior, fazia todo sentido. Mas a união foi um desastre total. Lee Kuan Yew queria uma Malásia malaia, ou seja, igualdade para todo mundo. Mas o governo central favorecia a maioria malaia. A tensão cresceu, virou conflito e em menos de 2 anos, Singapura foi simplesmente expulsa. E aí que a gente chega nesse momento da independência forçada. Um momento que, para qualquer outro país, seria de festa, mas que para Singapura parecia mais uma sentença de morte. Olha, o que é realmente impressionante aqui é o tamanho do buraco. Singapura não tinha literalmente nada. Dependia da Malásia até para ter água. A economia girava em torno de bases militares britânicas que estavam de malas prontas para ir embora. Desemprego nas alturas, favelas por toda parte e uma tensão racial que podia explodir a qualquer momento. Era sem exagero a receita completa para o desastre. Diante desse cenário impossível, Lee Kuan Yew tomou uma decisão. A única saída era atacar todos os problemas de uma vez só. E para isso ele tinha um plano bem radical. O problema número 1, o mais urgente de todos, era a água. A Malásia podia, a qualquer momento, literalmente, fechar a torneira. E aí, o país acabava. Era uma vulnerabilidade que colocava tudo em risco. E a solução foi algo gigantesco. Eles basicamente transformaram a ilha inteira numa grande bacia de captação de água, construíram reservatórios e investiram uma fortuna em tecnologia de ponta para transformar a água do mar e até esgoto em água potável. Foi uma jogada de mestre para garantir a própria sobrevivência. Com os britânicos de saída, o motor da economia do país estava prestes a ser desligado. Era preciso criar uma economia nova, do zero, e rápido. E aqui vem a grande sacada. Enquanto a maioria dos países em desenvolvimento na época estava se fechando, Singapura fez exatamente o contrário. Lee Kuan Yew decidiu transformar o país no lugar mais amigável do mundo para os negócios. A fórmula era clara: corrupção zero, leis estáveis e impostos baixos. O objetivo? Atrair o dinheiro e as empresas do mundo todo. A situação da moradia era terrível. Grande parte da população vivia amontoada em favelas, que eram focos de doenças e de instabilidade social. Nenhum país consegue prosperar desse jeito. A solução para a moradia foi simplesmente brilhante. O governo não só construiu apartamentos em massa, ele criou um sistema em que a poupança obrigatória de cada trabalhador podia ser usada para comprar a casa própria. Isso resolveu 2 problemas de uma vez. Acabou com a crise de moradia e deu a cada cidadão um patrimônio, um motivo real para querer que o país desse certo. Sem petróleo, sem minério, sem nada. O único recurso de Singapura era o seu povo. Mas era um povo dividido por várias línguas e com um nível de escolaridade muito baixo. A solução foi criar um sistema de educação bilíngue, uma decisão super pragmática e até controversa na época. Primeiro, o inglês virou a língua oficial de trabalho para conectar Singapura com o resto do mundo. Ao mesmo tempo, todo mundo era obrigado a aprender sua língua de origem para manter a identidade cultural. O resultado? Uma força de trabalho bilíngue e super qualificada. E a defesa? Como é que uma nação do tamanho de uma cidade, cercada por vizinhos gigantes e, na época, nada amigáveis, poderia se defender?
A vulnerabilidade militar era total. A estratégia foi se tornar um camarão venenoso, ou seja, pequeno, mas mortal para quem tentasse engolir. Eles criaram o serviço militar obrigatório para todos os homens e investiram pesado para ter uma das forças armadas mais modernas da região. A mensagem era clara: nos atacar vai sair caro demais. Bom, o plano foi colocado em prática e os resultados foram absolutamente espetaculares. Mas tudo isso teve um preço. E esse gráfico aqui mostra bem o tamanho do sucesso econômico. Em uma única geração, Singapura saltou do terceiro mundo direto para o primeiro mundo. Para se ter uma ideia, hoje o PIB per capita deles é maior que o dos Estados Unidos e o do Reino Unido, seu antigo colonizador. É uma transformação impressionante. Só que esse sucesso todo foi construído com base num acordo social bem específico. Em troca de muita prosperidade, segurança e ordem, a população aceitou um governo com mão de ferro, com limites bem claros à liberdade de expressão e um controle social super rígido. E esse é o grande debate sobre o modelo de Singapura até hoje. A prosperidade vale o preço da liberdade? Lee Kuan Yew morreu em 2015, deixando um legado inegável, claro. Mas agora, uma Singapura já madura, rica e bem-sucedida, encara desafios completamente novos. Hoje, o país lida com problemas típicos de nação desenvolvida. Uma população envelhecendo rápido, um custo de vida altíssimo e a dificuldade de manter aquele modelo de controle social no mundo totalmente conectado pela internet. A questão é, como eles vão se adaptar? E isso nos deixa com uma última reflexão. O plano que transformou um país condenado numa potência mundial foi criado por uma situação de vida ou morte. A grande questão que fica no ar é se esse mesmo sistema, pensado para a crise, pode continuar funcionando agora que o país não luta mais para sobreviver, e sim para prosperar num mundo totalmente diferente.